Pombagira não gosta de criança. Será? Oi, eu sou a Nath Zanoni, cartomante, terapeuta espiritual, umbandista, 15 anos e mãe pequena do terreiro Espada Jogum, Caboclo Mata Virgem Exu 7 Porteiras. Tô fazendo essa série de vídeos aqui porque agora, no final de março, eu quero abrir as inscrições para os rituais de Dona Maria Padilha e eu acho importante a gente conversar um pouco sobre Pombagira antes de se colocar aí nessa posição de pedir ajuda para elas. Por isso eu trouxe, não necessariamente fundamentos, mas alguns mitos que rodeiam Pombagira, porque eu acho importante a gente falar, não a respeito dos fundamentos necessariamente, mas do como a gente acredita e como a gente pratica a fé que a gente tem, seja através da Umbanda ou através de qualquer outra religião. E desde já deixo bem claro, tudo que eu falar é sobre a minha experiência, sobre a forma que eu vivo, que eu pratico, que eu acredito, que eu conheço, tá? Dentro aqui do terreiro que eu faço parte. Então, se você acredita, vê, pensa, segue a doutrina de um outro lugar que é diferente, continue seu caminho, ok? Só deixa seu like antes de tudo, ou dislike também, seja muito bem-vindo. Se inscreve se você ainda não for inscrito, ativa o sininho de notificações e vai comentando pra mim quais são as experiências que você tem com essa entidade que é tão famosa e muitas vezes envolvida em polêmicas. Eu acho interessante quando as pessoas falam a respeito dessa questão da criança, porque existem muitas coisas que a gente pode falar sobre isso. Mas, dentro do que eu já vivi, eu fui uma das pessoas que mais ficou próxima tanto da Pombagira da minha mãe quanto do Exu da minha mãe. Isso mesmo antes de minha mãe abrir casa. Então, nos lugares que a gente frequentava, a Pombagira, o Exu e todas as outras entidades, mas por incrível que pareça, mais eles dois ficavam rodeados de crianças durante os trabalhos, tá? É claro que muitas das vezes dá até pra entender, porque com certeza as crianças são um pouco mais sinceras do que a maioria dos adultos, mas a conversa não é essa hoje. Eu entendo que sim, nós temos, dentro da linha de esquerda, né, em que Pombagira está inserida, alguns trabalhos que vão mexer, retirar, né, no caso, limpar energias, espíritos, né, negativos, densos do lugar de alguma pessoa, né, que a gente chama de desobsessão, quebra de demanda e uma série de outras questões. Então eu entendo que se é um trabalho desses que está acontecendo, de fato não é aconselhável que a criança esteja no ambiente, por uma questão de maturidade mesmo, né? Que provavelmente ela não vai entender muito bem o que é que tá acontecendo, como é que tá acontecendo, e não é falta de explicar, é falta de maturidade mesmo, de ser humano, da vida, normal. Agora, dizer que um espírito A ou B não gosta, aí já acho complexo dizer isso. Não vou comentar sobre concordar ou discordar, que é o caso, mas eu entendo que a gente precisa colocar na cabeça que as entidades são indivíduos, elas são pessoas. Ah, não, mas eu não conhecia a Maria Padilha, eu adoro a Maria Padilha. Não, você gosta, você conhece, você é íntima de uma Maria Padilha, de trocentas que existem no mundo. Eu sou médium de Dona Rosa Caveira, uma Dona Rosa Caveira. Eu não posso falar que conheço todas, porque quando eu chego, a Rosa Caveira não sei o que, e eu falo com ela como eu falo com a minha. Deus me livre e guarde. Quantas Natália não existe no mundo? Quantas pessoas que têm o nome da sua mãe não existem no mundo? Imagina se você fosse falar com alguém da rua, como você fala com a sua mãe, né? Então, às vezes, não vai dar muito certo. Não vai dar muito certo. João, Maria, José, Joaquina, existem várias. Assim como Maria Padilha, Maria Mulamba, Rosa Caveira e tantas outras senhoras com nomes famosos ou não. Então, dentro da peculiaridade, da individualidade de cada uma delas, existe sim gostos, preferências, experiências e uma série de outros fatores. Então a gente não pode dizer que Pombagira não gosta, porque é colocar todo mundo no meu balaio e falar que, ó, é isso, porque não é. Agora a gente precisa entender, por exemplo, a primeira coisa, dentro da Umbanda, pelo menos aqui, eu tenho uma corrente espiritual com uma série de guias. Uma delas é a minha Erê. A outra também é Dona Rosa Caveira, que é a minha Pombagira. Então, como que elas trabalham na minha corrente espiritual, né? Com a finalidade de me ajudar, estando juntas, sem conviver, sem se relacionar, sem trocar palavras em alguns momentos,
Como é que essas entidades coexistem? E é que essa é a palavra correta, já que elas estão no pós-vida. Então tá certo, né? Como é que elas coexistem aí na eternidade, no plano espiritual? Então é difícil dizer. Segundo, pelo menos dentro da vivência que nós temos aqui, não existe essa separação. Onde tem Herê não tá Exu, onde tá Exu não tá Preto Velho. Gente, é todo mundo aí o tempo todo, ninguém trabalha sozinho. A entidade de esquerda que trabalha comigo não vem só ela como entidade de esquerda, existem outras pessoas que colaboram dentro dessa equipe espiritual. E dentre eles não há apenas entidade de esquerda. O trabalho se faz necessário, é a mesma coisa de uma cirurgia, vamos supor. Existe o cirurgião-chefe, existe um auxiliar, imagina, existe a equipe de enfermagem, existe um médico anestesista, existe um monte de coisas que vão precisar para aquela cirurgia. Se a pessoa tiver um problema cardíaco, vai ser solicitada a presença, entendeu, desse profissional correspondente. Então, enfim, é muito pequeno da nossa parte achar que, não, minha pombagira dá conta de tudo sozinha, porque não é assim que funciona, eles trabalham em corrente, dá tudo certo. Outra coisa também é a gente pensar o que não parece, né? O que parece quando a gente fala que pombagira não gosta de criança. Pombagira já carrega todo um peso, né, de um julgamento, de um pré-julgamento, por ser essa mulher forte, independente, que não abaixa a cabeça pra ninguém. E aí, essa tentativa de demonizar essa entidade que não faz parte da crença cristã, então, né, os cristãos associam pombagira com o diabo, que é a figura mais temida, né, dentro da fé deles. E como comprovar isso? E aí a gente tem pequenos pontos que a gente vai conversar depois, mas um deles é essa questão da criança. A criança dentro da nossa sociedade não é vista como o presente de Deus, mesmo quando não é planejada, não é isso que se diz. Mas que presente, que maravilha, vai dar alegria. Então, que raio... Imagina, como que é para uma entidade ainda, né, um espírito ser visto dessa forma, como um espírito que não gosta de criança, você não gosta do presente de Deus. Olha só. Então é sim uma tentativa de aproximar a pombagira da figura, da personalidade, do arquétipo, da característica que as pessoas têm como demônio. É uma tentativa de trazer pombagira para o lado mais perverso e maldoso, né? Porque se pombagira não gosta de criança, então ela tá no completo oposto. Então tudo que a criança é de maravilhoso, pombagira é de trevosa dentro dessa teoria. Então, quando a gente fala que pombagira não gosta de criança, eu falo a gente, ser humano, tá? Porque eu também tô passível de erro, mas eu não cometo essa gafe, não. Mas somos todos seres humanos, estou inclusa aí nos equívocos, né? Quanto que eu já não aprendi de lá pra cá e quanto que eu não vou aprender daqui pra lá. Então é importante a gente falar sobre isso. Então, dentro dessa construção que a gente coloca, existem muito mais camadas que essa frase atinge, de maneira até mesmo inconsciente. Só que, de qualquer forma, o recado é passado. Então, dentro do que eu sei, do que eu acredito, pombagira gosta de criança, pombagira gosta de gente idosa, pombagira gosta de adolescente, de pessoas adultas, pombagira gosta de pessoas que já morreram, porque ela é uma. Enfim, pombagira talvez não goste de alguns traços da personalidade, porque ela não é obrigada também, não é mesmo? Pombagira não gosta de falsidade, de manipulação, pombagira não gosta de mentira, pombagira não gosta de maldade, de perversidade, pombagira não gosta de ser testada, talvez, pelos olhos das outras pessoas que acabaram de chegar e não fazem a menor ideia do que ela é capaz de ser ou fazer. Então, eu acho que é muito importante a gente entender ou parar para pensar um pouco o que deixa de ser. Dentro do que eu vivo, todas as pombagiras que eu conheço não tem problema nenhum com as crianças, muito pelo contrário. E eu acredito que em alguns momentos pombagira talvez até prefira as crianças do que a gente. Talvez elas sejam bem menos complicadas e bem menos mentirosas do que muitos de nós somos. E aí, você já ouviu falar alguma coisa sobre isso, de pombagira?
Se sim, coloca aqui nos comentários. Se não, coloca aqui pra mim também quais são as coisas que você já experienciou sobre pombagira. Eu quero trazer muitos mais vídeos pra gente conversar sobre pombagira antes de pedirmos ajuda pra elas. Eu acho importante a gente compartilhar essas experiências e ver aquilo que bate, aquilo que não bate e que tá tudo certo. Existem muitas formas de cultuar, mas o que é. E dentro do que eu acredito, pombagira não é o diabo e não vai tentar convencer a gente disso. Eu espero que você tenha gostado, que tenha sido útil pra você. Antes da gente terminar, deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho de notificações e eu espero que pombagira, com toda a sua grandeza e sua felicidade, abençoe a nossa vida. Laroie!